Depois da mineração em terras indígenas, o governo Bolsonaro agora quer o quê? É isso aí, extrair petróleo do Rio Amazonas. Era isso mesmo? Pois Eu li errado. não, É isso mesmo? infelizmente é isso mesmo. Tudo começou num evento que estava acontecendo essa semana no Rio de Janeiro, chamado Rio Oil and Gas, que é um evento voltado ao setor de combustíveis fósseis que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E tinha bastante gente importante lá. Quem que estava lá? Estava o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, estava o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, estava o Caio Paes de Andrade, que é o presidente da Petrobras, todo mundo lá. E daí foi disso aí que saiu uma fala que foi repercutida aqui pela Folha de São Paulo do nosso ministro do Meio Ambiente. Então, tá. Tá comigo, vamos lá. Na mira das petroleiras que operam no Brasil, devido a grandes perspectivas de descobertas, a bacia da Foz do Rio Amazonas pode ser explorada de forma sustentável, defendeu o ministro do Meio Ambiente, que é o Joaquim Leite. Ele participou da abertura da Rio Oil and Gas, feira que reúne empresas do setor no Rio de Janeiro. Travada por falta de licenças ambientais, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas foi um dos principais temas da cerimônia na abertura. Então os caras estão esperando o licenciamento numa barbaridade dessas, é? Tá nesse nível Sim, já? desse nível já. E essa briga, ela não é de agora. Essa briga aí já tem bastante tempo. Já são 11 anos que estão insistindo aí para tentar conseguir fazer essa exploração de petróleo lá no Amazonas. E vamos e convenhamos, a questão de exploração sustentável de petróleo no Rio Amazonas é uma coisa um pouco difícil de acreditar. Mas vamos para outra fala. Vamos para a fala do presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade. Está com você? Tá comigo lá. Então, a estatal ainda aposta na região. Disse. Como é que é? Disse nesta segunda. Ah, lá. Ó. Tá. Não sou Uhum. só eu que como letra. Isso aqui é o quê? Folha de São Paulo, Sofia? Folha de São Paulo também. Olha lá, Folha. A estatal ainda aposta nessa região. Disse na segunda-feira o presidente da empresa, que é o Caio Paz de Andrade, que gravou um vídeo para participar da abertura da feira. Feira é aquela Real Oil and Gas, a gente mencionou antes, né? A Petrobras Uhum. já tem plano para perfurar poços na área, mas vai depender de avals dos órgãos ambientais. Meu Deus do céu. Então, aí nós temos ainda para completar o trio, né? Porque o jogo não é só esses dois, ainda tem o terceiro jogador que foi o Adolfo Saxida, o ministro de Minas e Energia. Tá aí? Olha lá, ó. Tá lá. Temos uma grande chance, mas só vai se concretizar se pudermos, com responsabilidade social, extrairmos petróleo, reforçou o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, reclamando que os primeiros pedidos de licença foram feitos há 11 anos. Por que será que está 11 anos parado isso, né? Por que será? Em entrevista após a cerimônia de abertura da feira, Leite disse que o Brasil segue rigorosas leis ambientais e que é possível chegar a um modelo de exploração sustentável da região. Dá para explorar petróleo e garantir a proteção ambiental, afirmou. Tá, agora tudo isso aconteceu aí nesse evento, Real Oil and Gas, na segunda-feira, certo? Segunda-feira, agora é dia 26. Sabe o que mais que estava acontecendo nesse exato dia, segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022? Tá aí reportagem da CNN. Tá com você, Álvaro? Peru declarando emergência ambiental depois de vazamento de petróleo no mesmo dia? No mesmo dia. Peru declara emergência ambiental após vazamento de petróleo na Amazônia. O governo do Peru classificou que o evento tem
impacto significativo no ecossistema do Rio Amazonas, além de alto risco à saúde pública, no mesmo dia. No mesmo dia. Então, aí, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas acho que isso significa alguma coisa. Vamos e convenhamos, é um aviso, é um aviso. Pô, eu acho doideira você você ter um desastre num país, entendeu? Aí no país do lado, como se não fosse nada, você está pleiteando outro desastre, porque é isso que esse setor está fazendo. Numa É boa, é isso que esse basicamente setor está isso. fazendo. Aí eles simplesmente não tocam no assunto, não é destaque na feira o desastre no Peru, mas vem aquela conversa mole ali, né? E, pô, estamos esperando há 11 anos aí uma licença para arrancar petróleo no Rio Amazonas. Você veja que país burocrático, Sofia. Aqui no Brasil nada acontece. Esses ambientalistas xiitas, essa esquerda que domina os órgãos de fiscalização ambiental. E daí sempre esse papo, né? Eu fico de cara com essas coisas. Para mim é uma maluquice. Não, vamos derrubar a árvore lá, com responsabilidade social. Entendeu? Vamos meter bala na periferia. Não, com sensibilidade e perspectiva a respeito das desigualdades no Brasil. Só depois disso a gente mete bala. E aí os caras ficam metendo esse monte de palavra bonita aí e acham que todo mundo é trouxa. Tá parado há 11 anos por uma boa razão. E não é comunismo, globalismo impedindo o progresso, não. Esses caras aí, pô, doideira, nossa, tão de sacanagem, né? Né, Agora, natural, presença do presidente da Petrobras na feira do setor, natural, ministro de Minas e Energia presente no evento do setor. O que entristece é o que eles falam, né? A presença deles, beleza. exatamente. Não, e também dá para, considerando que, combustíveis fósseis são um assunto que envolve muito o meio ambiente, também seria esperado que o ministro do meio ambiente estivesse lá. Agora, o que você não esperaria é que o ministro do meio ambiente estivesse lá defendendo um projeto desse tipo, né? A gente não está mais com o Ricardo Salles, mas o Joaquim Leite está fazendo um bom trabalho em ser um Uhum. antiministro, assim como o anterior. Queria só lembrar, assim, se couber ainda nesse tópico, né? O caso de Belo Monte, assim, o Brasil, pô, tem muita oportunidade para gerar energia, sacou? Não precisa fazer esse tipo de apelação. O pessoal fala muito da autocrítica do PT. Ah, quer ouvir a autocrítica do PT sobre o mensalão, sobre isso, sobre aquilo. A autocrítica do PT que eu cobraria é sobre a usina de Belo Monte. Não faltou gente para avisar. Não faltou gente para avisar que aquilo seria uma cagada monumental com consequências idem. E foi. É uma obra monumental e é uma cagada monumental. Morreu muita gente por causa daquilo, não gera a energia esperada, entendeu? Então, pô, tem outros usos para essa região norte do país, sabe? É, então, assim, já tem erros no passado indicando isso, não tem porquê, né? Eu torço para que esse setor aí passe mais uma década inteira, mais 11 anos inteirinhos, esperando essa licença ambiental deles aí. E eu acho que vale pensar aqui que a gente viu um grande desmonte das agências de proteção ambiental durante o governo Uhum. Bolsonaro. Mesmo com esse desmonte, a gente viu que ainda não conseguiram liberar isso. Eu tenho medo de pensar o que se eles não acabariam conseguindo se a gente tivesse mais 4 anos de Com mais desmontes. 4 anos, aí acho que é só o setor ter dinheiro e interesse para fazer, porque essas amarras aí eles conseguem, sim. E tem uma última coisinha aqui para trazer antes de a gente encerrar esse assunto. Álvaro, está aí com você? Reportagem da Folha de São Foi. Paulo. Amapá na mira da exploração de petróleo em região de corais recém-achados. Caramba. Os chamados corais da Amazônia, outro ponto de preocupação ambiental no estado, estamos falando do Amapá, foram descobertos em 2016, após uma expedição do Greenpeace, com espécies que ainda nem tiveram a oportunidade de serem estudadas. A formação está na mira da exploração de petróleo. Caramba, Sofia, explica isso aí pra gente. Então, essa região onde eles estão querendo
tirar petróleo, é uma região que tem essa formação aí de corais que as pessoas sequer sabiam que existiam até 2016. Então, o dano ambiental que a gente está falando aí é de a gente estar arriscando espécies que nós sequer conhecemos. Então, isso é uma das coisas que quando eu ouço os biólogos às vezes falando que, não, às vezes o ser humano acaba causando extinção de espécies que a gente sequer conhece, que a gente sequer sabe que existem. Isso é uma coisa que me entristece muito, pensar que a gente está destruindo coisa que nós nem conhecemos. E é esse nível de destruição que a gente pode acabar tendo que enfrentar se esses projetos eventualmente forem aprovados. Não basta a gente pensar que, pensando na questão das mudanças climáticas, a gente já não deveria estar aprovando novos projetos aí de exploração de petróleo. Ninguém aqui é louco de dizer que vamos parar com o uso de petróleo de um dia para o outro. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de começar a explorar novas bacias aí. Então, isso é uma coisa que é importante a gente questionar se a gente realmente quer fazer. Mas, além disso, a gente ainda tem essa questão aí desses corais aí. Que a gente está falando muito do impacto ambiental, a gente também tem que pensar no impacto humano desses projetos. Então, a empresa acha que o petróleo, a 150 quilômetros aqui a costa do Rio Oiapoque, não vai afetar as comunidades indígenas. Na realidade, a gente sabe que sim, afeta. De repente, estourar um cano lá, sei, um vazamento, acontecer um vazamento, e a maré é forte, a maré vem subir para cá. E o nosso rio Açá é certinho banha com o rio Oiapoque. Como é que eu vou pegar o peixe? Pega a água, é só óleo, só petróleo. Então, você vê aí que também afetar os povos tradicionais. Então, esse vídeo aí, ele não é de agora, ele é de 2017. Como a gente sabe, como a gente já comentou aqui, já 11 anos que está correndo essa briga. Então, é isso, Álvaro. O que você me diz sobre isso? Pô, é mais do mesmo, assim, né? De novo, eu espero que essa galera fique esperando mais 10 anos pelo licenciamento que eles querem, né? Que as feiras do setor continuem acontecendo, beleza. E os papos que você vai ter num ambiente desse são esses aí mesmo. Agora, assim, não dá para dar muita moral, nem para tentar conciliar muitos interesses, entendeu, Sofia? No futuro próximo, eu acho que a toada vai ser essa, assim. Né? Não dá para esse pessoal ter tudo o que eles querem, né? Agora, para além dessas mega corporações querendo extrair petróleo, tem o problema desse crime organizado presente na região norte, né? E nos últimos 4 anos eles atuaram de maneira muito livre, sempre muito à vontade, né? Então pintaram e bordaram e se armaram, né? E aí em algum momento a gente vai ter que reestruturar a fiscalização ambiental e esse pessoal vai estar lá, entendeu? Com escopeta, fuzil, pistola, o que você imaginar. Então eu tenho muito medo, assim mesmo, receio mesmo, assim, do que possa acontecer com a região norte, né? Porque, pô, eu curto muito, especialmente o Pará, assim, sabe? E tem localidades que na pandemia, eu lembro, foi o... Pô, passaram jornalistas aqui para dizer isso pra gente, assim, ó, naquela Novo Progresso, que é onde fizeram o tal do Dia do Fogo lá, você não poderia andar de máscara. Os caras iam falar assim, tá de máscara, é esquerdista a gente expulsa daqui, assim. Então tem um conflito anunciado assim para essa região, né? Algum nível de conflito, eu não sei como é que isso vai acabar, mas não dá para deixar como tá. Não tem como deixar como tá, né? Então é meio tenso o futuro dessa região, assim, né? E as informações que você está trazendo, eu acho que elas só mostram para gente que, enquanto a gente não presta atenção, os caras estão cogitando as ideias mais piradas, mais malucas do mundo, assim, em termos de exploração, de destruição, né? E, sabe, Sofia, eu tô sabendo disso porque você vem aqui e me informa. Porque em circunstâncias normais, o pessoal do chat, aí a gente ia saber assim, olha lá, uma licença que estava lá há 11 anos acabou de ser concedida.
É assim que esses processos acontecem, e é assim que eles querem. Na moita, tal, quando conceder, estourar, pá, daí a gente lida com esse pequeno probleminha chamado opinião pública, sacou? Não, e isso ainda seria talvez uma da melhor das hipóteses, as pessoas prestarem atenção a hora que for concedido. Uhum. A pior das hipóteses é as pessoas resolverem prestar atenção no momento em que ocorre o derramamento, no momento em que ocorre o acidente. Como esse que aconteceu no Peru, né? Exatamente. É.